Você que está se preparando para a prova da ESA, qual a estratégia que você adotou até agora para começar a estudar? A ideia é a seguinte, nós temos aqui as 5 dicas dos 5 assuntos que mais caíram nos últimos 5 anos na prova de língua portuguesa. Se liga aí! Brasil! Papiro! Brasil! Papiro! Olá pessoal, aqui quem está falando é professor Celso, professor de língua portuguesa aqui do Papiro. Bom galera, nós agora vamos falar para vocês os 5 assuntos então que mais caíram na prova da ESA nos últimos anos. No primeiro momento a gente vai elencar os assuntos e depois eu vou ali para o quadro para a gente conversar algumas coisas que podem facilitar você a compreender o assunto, ok? Ok pessoas, o 5º assunto que mais tem caído na prova da ESA, crase. Acento grave indicativo de crase. Então, esse assunto, ele tem algumas nuances, tem as suas particularidades, mas é bom lembrar, alguns pré-requisitos são importantíssimos, tipo regência verbal, regência nominal, uma boa noção de que é uma locução adverbial e logo análise da palavra da frente, para saber se essa palavra tem artigo ou não, se ela tem o A específico, se ela tem o Azinho lá do pronome demonstrativo. Lá no quadro a gente vai mostrar isso para você em detalhe, ok? Bom pessoal, o 5º assunto mais cobrado, crase. Então nós temos aqui no quadro um resumo básico para a gente entender como é que esse fenômeno ocorre, beleza? Primeiro, entender que a palavra crase não é acento. Tem muita gente que fala, esse A tem crase, parece que o A tem acento. Crase não é acento, crase é fusão, né? Então é a junção de 2 letras A, tá certo? Toda vez que houver a fusão de 2 letras A, você vai usar este diacrítico aqui, que é chamado acento grave. Então, o acento grave é o indicativo de crase, beleza? Bom, preposição é uma classe de palavra que não tem vida própria na língua portuguesa, confere? Você vai ter sempre a preposição a inicial, sempre como fruto de regência. Ou o nome rege a preposição a, o que é igual a, ou um verbo rege a preposição a. Por exemplo, quem vai, vai a, certo? Cumprida essa primeira parte, nós temos a segunda parte, que é a segunda parte da fusão, que é esse segundo A aqui, que pode ser 3 coisas. Primeira delas, artigo definido feminino. Pessoas, quem é que pede artigo definido feminino? Palavras femininas. Aí a gente já entende que antes de palavra masculina não tem acento e antes de verbo também não tem. Porque quando eu substantivo um verbo, por exemplo, o andar daquele cara é legal, o falar daquela menina é cativante, você bota o artigo masculino, ok? Segunda possibilidade é o A inicial dos pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo, tá certo? Somente o Azinho inicial, tá certo? E uma terceira possibilidade é o A quando ele pode ser substituído pelo pronome aquela, mais especificamente. Ele vai estar antes de um pronome relativo. No momento oportuno a gente esclarece isso melhor, tá certo? Houve a fusão da preposição mais o artigo, acento indicativo de crase. Tá aí a dica. 4º assunto mais cobrado nesses últimos anos, classe de palavras. Bom, aí nós temos que entender um pouquinho, né? Classe de palavras, análise morfológica, 2 maneiras de dizer exatamente a mesma coisa. Bom, nesse assunto, a gente vai ver ali no quadro que como é um assunto com uma gama de conhecimento, de conteúdo muito grande, a gente vai ver quais são os elementos que mais têm sido cobrados. Você tem que ter uma boa noção de o que é palavra variável, do que é palavra invariável. Então, no quadro, vamos dar uma olhadinha nessa questão da morfologia. Bom, pessoal, 4º assunto mais cobrado nos últimos anos nas provas da ESA. Classes de palavras. Claro, como eu já disse na apresentação, é um assunto complexo, ele é amplo, mas eu gostaria de destacar 3 das classes de palavras que mais aparecem na prova. Então tem que ter segurança, não é verdade? Pronome. Você tem várias maneiras de se cobrar o pronome e a prova da ESA explora bem isso, né? Tanto na função morfológica, quanto explorando as funções sintáticas dos pronomes, o pronome relativo, o pronome se, né? Que aí o pessoal fala da função sintática do se, função morfológica do se. Bom, um outro assunto, verbo, esse não tem jeito, né? É a classe de palavra mais variável da língua portuguesa, tem que ter segurança. Nós teremos, apesar de você analisar, o senhor está falando muito rápido, cara, depois nós vamos ter cada item desse detalhado para vocês aqui nos nossos próximos vídeos. Então, só não deixe de acompanhar a gente, tá bom? Todos esses detalhes serão apresentados para vocês sempre com um facilitador. Bora lá! Também
Conjunção. Vários anos eles têm pedido nas questões que o aluno identifique qual é a função específica daquela conjunção ali dentro de um período composto, o que automaticamente você tem que saber um pouco mais de sintaxe também do período composto, tá bom? Fica a dica. Terceiro assunto mais cobrado na prova da ESA, verbo. Bom, esse assunto ele é dividido em duas categorias pelas questões que eles montaram, né, para que nós resolvêssemos. A primeira seria o aspecto morfológico do verbo. Então, efeito de conjugação, uma boa noção de tempo verbal, desinência verbal, desinência modo temporal, mais especificamente. Também, quando a gente vai falar da questão sintática do verbo. Então, você vai ter que ter uma boa noção de transitividade e vozes verbais, como a gente vai ver agora. Bora lá para o terceiro assunto mais cobrado nas provas da ESA, verbo. Para alguns é o terror, né? Nem todo mundo tem mais aquela paciência de conjugar o verbo. Eu conjugo, tu conjugas, ele conjuga. Mas enfim, agora você precisa colocar isso para funcionar, tá certo? Vamos lá. 3 formas de ser cobrar o verbo e são todas elas muito exploradas pela banca da ESA, tá ok? Dentro do aspecto morfológico, vai cobrar do aluno uma boa noção de conjugação, tá bom, pessoas? Não tem como mascarar, não. É repetição, como diz aquela máxima militar, repetição com correção até a exaustão leva à perfeição. Então, conjugação de verbo, meu amigo, é repetição. Só que chega uma hora que você assimila e você já tem muito mais benefício do que aquele peso de ficar conjugando verbo todo dia, tá certo? Tem que ter segurança. Tempos e modos verbais. Prova tem cobrado muita relação de modos verbais, tá certo? A precisão do indicativo, a suposição do subjuntivo, o imperativo e as formas nominais. Vamos detalhar isso para você em momento oportuno. Não deixa de seguir a gente, ok? Bom, um segundo ponto que é muito abordado nas provas da ESA, as vozes verbais, tá certo? Nada macabro, hein? Nada macabro. Vozes verbais você vai ter na relação sujeito e objeto, né? A voz ativa, o sujeito que pratica a ação, voz passiva, o sujeito que sofre a ação, voz reflexiva, aquela que o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. E depois a gente vai ver também a voz recíproca. Os sujeitos praticam a ação. Um faz com o outro faz com um, que é isso mesmo que você está pensando. E terceiro ponto, o mais usado, regência e concordância. Claro que são assuntos muito diferentes, mas a regência verbal, muito cobrada, inclusive é pré-requisito para você acertar a questão de crase, beleza? Quem vai A. Quem assiste, sentadinho comendo pipoca, assiste A. Muita atenção com a regência verbal. E a concordância verbal. E aí, é claro, a concordância verbal, lembre-se da regra geral que você não erra, inclusive para redação. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Chama atenção para os verbos impessoais. A banca da ESA adora o verbo haver. Muita atenção com ele, tá bom? Fica a dica. E tem mais muito em breve. Segundo assunto mais cobrado na prova da ESA, função sintática, especificamente do período simples. Então, aquela noção que a gente tem que ter dos termos essenciais da oração, sujeito e predicado, integrantes e os termos acessórios. Tem que ter segurança, porque as questões elas vêm realmente pedindo detalhes. Nós vamos ver alguns facilitadores para te ajudar a entender a questão. Função sintática. E o pessoal às vezes arrepia quando fala na tal da análise sintática, né? Bom, nada, não morde, é tranquila, só que tem que ter calma. E vamos lembrar, fazer as coisas por partes. Ponto de partida da sintaxe sempre vai ser o verbo, porque a análise sintática ela é medida dentro do contexto oracional e o ponto de partida de análise é sempre o verbo. Tá certo? Quando eu penso em análise sintática, eu tenho que ser capaz de identificar dentro de uma oração todas as funções sintáticas. Pessoal, nós vamos detalhar isso para vocês. Não perde, continua seguindo a gente aí que muito em breve a gente vai detalhar isso para vocês, tá certo? Hoje em cima das dicas dos 5 tópicos mais cobrados, beleza? Bom, essenciais, termos essenciais da oração. Sujeito e predicado, tá lá. Praticamente todos esses últimos anos teve uma questão. Se não estava no sujeito, estava no predicado. Então tem que ter uma boa noção do que é sujeito simples, composto, sujeito indeterminado. Lembramos, né,
trabalham-se muito a oração sem sujeito, lá por causa do verbo haver. Eu já falei para vocês há um momento atrás aí, tá bom? Também o predicado, tá? Boa noção de classificação do predicado, identificar o núcleo, saber o que é um predicado verbal, um predicado nominal. Vai ter uma aulinha show só para isso aí para você. Fica ligado, beleza? Termos integrantes da oração. A banca da ESA tem várias questões de vários outros termos, certo? Mas para você identificar os complementos, objeto direto, objeto indireto. Macete rápido aqui. Objeto indireto, a preposição é obrigatória, fruto de regência também, mas não existe objeto indireto sem preposição, ok? Ainda que subentendida. Lembra do ler? Dei-lhe um recado. Quem dá alguma coisa a alguém, no bom sentido. Então nós temos aqui alguma coisa, o recado, a quem? O lhe como objeto indireto. Se liga aí. E o complemento nominal, bicho papão. Tem gente que confunde objeto indireto e complemento nominal. Será por quê, professor? Porque os dois têm preposição obrigatória. Só que um se liga ao verbo e o outro se liga ao nome. Também vamos trabalhar isso muito em breve com vocês, tá certo? E os termos acessórios realmente são menos cobrados, mas não vamos jogar isso para debaixo do tapete, não. Vamos estudar com a mesma seriedade, porque se não veio, pode vir. Bom, e a campeã de audiência da prova da ESA. Todos os anos de 2014 até 2018, todos os anos tiveram questão de formação de palavras, mais especificamente palavra derivada. Então eles pegaram a análise de prefixo, o valor semântico, o significado, né, que aquele prefixo pode atribuir à palavra. Isso valeu também para as questões de interpretação. Então, ó, formação de palavras está na crista da onda. Bora lá para analisar? Chegamos então ao topo dos 5 pontos mais cobrados. O primeiro lugar, formação de palavras. E fica uma questão complexa porque geralmente quem está estudando pega isso bem no início, né? Você que está fazendo cursinho, você que está estudando em casa, ficou lá no início, ficou guardadinha, lá naquele dia eu entendi tudo, mas 6 meses depois eu não lembro mais. Então dá aquela revisitada legal porque não ficou de fora em nenhum dos últimos anos, ok? Então vamos lá rapidinho aqui, depois nós vamos detalhar, mas agora eu preciso que você entenda rápido. Diferença nos processos de formação de palavras. Formar quer dizer o quê? Constituir, tornar possível, tornar real. Eu posso formar palavras então de duas maneiras na língua portuguesa. Um processo que nós chamamos de composição e um processo que nós chamamos de derivação. Primeira coisa, diferença básica. Composição, radical mais radical. Eu tenho duas palavras para dar uma ideia. Juntei o verbo guardar e o substantivo chuva. Guarda-chuva, palavra composta. Palavra derivada, geralmente são mais curtas, né? Radical mais afixo. O que é afixo, professor? É o prefixo, aquilo que você põe antes do radical, ou o sufixo, aquilo que você põe depois do radical, ok? Dentro desse processo, rapidamente aqui eu posso falar para vocês que a composição, aglutinação e justaposição são as duas formas de compor palavras. Se eu juntar e perdi elementos, por exemplo, aguardente, né? Para a turma que gosta, né? Aguardente, eu tenho o A do água final e o A do ardente inicial, que eu não sei qual deles que ficou, porque aglutinou, tá certo? Justaposição, uma palavra ao lado da outra, não houve perdas. Quando tem hífen facilita, né? Por exemplo, guarda-roupa tem hífen, beleza? Mas, por exemplo, girassol não tem hífen. É uma palavra composta por justaposição. Não perdi nada, ok? Já o que interessa para nós, questões que têm sido recorrentes dos processos de derivação, aqui eu queria chamar a atenção de vocês para a derivação prefixal. Por quê? O prefixo, ele altera o valor semântico do radical. O feliz tá legal, tá bonitinho. O infeliz tá triste, tá abatido. Então, olha, o in tem um valor semântico que interfere no valor semântico do radical. A ESA explora muito isso. Muita atenção. Não vai achando que todo prefixo é negação. Não é verdade, ok? Por exemplo, descarga. Não é negar a carga, ok? Presta atenção. Derivação sufixal também bastante explorada porque o sufixo costuma marcar a classe gramatical da palavra. Toda palavra com sufixo mento, substantivo, cumprimento, regulamento, fundamento, ok? E eu queria chamar a atenção para um detalhe. Muita questão envolvendo hibridismo. Lembra? Grego, latim, o árabe.
as línguas neolatinas mais antigas do tipo francês, que formaram num primeiro momento, cedendo elementos para a gente ter as palavras da língua portuguesa. Então cuidado aí com geologia, com bicicleta, tá certo? São palavras que têm elementos gregos e latinos e que lá no primeiro momento formaram palavras para a língua portuguesa, tá certo? A ESA tem explorado muito isso em suas provas. Muita atenção. Ah, professor, como é que eu vou saber? Toda gramática tem uma lista dos prefixos radicais gregos e latinos. Dá aquela visitadinha. Dilui na água, toma 2 vezes ao dia que você tá craque no assunto, ok? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês estejam gostando dessa seleção que nós estamos fazendo e o objetivo nosso é facilitar o seu trabalho, ok? É fruto de esforço, aprovação, mas a gente pode facilitar para ficar mais eficaz, tá certo? Gostou? Curtiu? Tá legal? Dá um like aí, tá? Dá um like. Pintou a dúvida? Deixa o comentário aí embaixo também, tá bom? E continua seguindo a gente para os próximos vídeos e se inscreve no canal. Esquece não!